Editorial da edição número 68 do Jornal Fraternizar, de 28 de outubro de 2011. A mais do que necessária nova ordem mundial não resulta de um qualquer automatismo, muito menos cai do céu. Diz-nos o vento sopro da vida que só há uma via para erradicarmos de vez da nossa mente consciência o grande capital, o inimigo número 1 da humanidade e do planeta Terra e do próprio universo. Atrevermo-nos a ser pobres por opção e com enorme alegria. Enquanto o não erradicarmos da nossa mente consciência, ele continua aí à solta a fazer das dele, qual delas a mais perversa. Basta termos olhos para ver o atual estado das populações e dos povos do planeta e do próprio planeta. Numa população mundial que no final deste mês de outubro atinge os 7 mil milhões de pessoas, a esmagadora maioria nasce para ser assassinada logo ao nascer, ou poucos anos depois de ter nascido. Assassinada primeiro pela fome, cada vez mais estrutural, generalizada, endémica, medonha, cientificamente produzida pelo grande capital. Assassinada em segundo lugar pelas cada vez mais frequentes convulsões da natureza, a qual, de tão maltratada pelo grande capital, começa a arrebentar por todos os lados. Mais umas quantas gerações, não muitas, e seremos sepultados vivos em muitos países do mundo, tanto grandes cidades ou grandes subúrbios como pequenas aldeias. E se escaparmos do tormento de sermos sepultados vivos, dificilmente escaparemos do tórrido calor ou do gélido frio. Ver-nos-emos confrontados com prolongados invernos que nos congelam o sangue nas artérias e nas veias, e com prolongados verões que nos escaldam a pele e fazem ferver o sangue nas artérias e nas veias. Mas há mais. Há as guerras desencadeadas pelo grande capital, antes de mais as guerras financeiras, cada vez mais globais. Depois as guerras armadas contra as rebeliões dos esfomeados e dos crucificados, que hoje, ao contrário de ontem, sabem cada vez mais e melhor porque são esfomeados e crucificados e por quem. Num planeta assim, as minorias dos privilégios, tanto as do poder financeiro como as do poder político armado e as do poder religioso cristão ou não, todas indistintamente ao incondicional serviço do grande capital, que se cuidem. Por mais encontros e cimeiras europeias ou mundiais que realizem, rodeadas de seguranças por terra, mar e ar, por mais encontros interreligiosos de Assis que realizem, como o que neste dia 27 de outubro de 2011, ontem, acaba de ter lugar naquela cidade de Itália, a simular que há grande entendimento entre os seus líderes de proa, tudo não passa de areia que atiram aos olhos das populações e dos povos. Os líderes religiosos são todos parte integrante das minorias dos privilégios. E as populações e os povos sabem-no muito bem. Como tal, as populações e os povos vão passar cada vez mais a deixá-los a falar sozinhos.
Porque a realidade verdade que esse tipo de iniciativas tenta esconder não tem mais como ficar escondida e cativa. Hoje tudo se sabe, tudo se divulga, tudo chega ao conhecimento das populações e dos povos. Basta ver os escândalos da pedofilia do clero católico romano. Basta ver os luxos do Vaticano. Basta ver o enorme e chocante bezerro de ouro e de dinheiro, propriedade da Senhora de Fátima S.A. Basta ver o luxo e o requinte dos palácios dos líderes das religiões e igrejas cristãs, dos chefes de Estado e de governo, das nações e dos grandes do poder financeiro. 7.000 milhões de pessoas a viver hoje sobre a Terra, quando a Terra pode abrir-se em qualquer momento e engolir-nos, pelo menos a uma grande parte de nós, ou afogar-nos nas tempestades e nos impetuosos caudais das inundações sem prévio aviso, que nada ninguém consegue deter. Estão a dizer-nos que ou as populações e os povos se atrevem a ser pobres por opção e com enorme alegria, ou o planeta Terra diz, com a única língua que sabe falar, que não aguenta mais. E então, que vai ser das populações e dos povos? Uma nova ordem mundial precisa-se, mas ela não acontece por um qualquer automatismo. Muito menos cai do céu, como infantilmente parecem crer as chamadas testemunhas de Jeová e as igrejas cristãs ou messiânicas, vítimas de anciãos e de pastores de todo hábeis, sem ponta de ingenuidade, a não ser alguns das bases. Porque os da proa sabem-na toda e não hesitam em recorrer a maquiavélicas e terroristas interpretações da Bíblia, que depois fazem os seus crédulos adeptos difundirem por todo o lado. Nunca como nestes séculos XX e XXI a Bíblia tem sido tão manipulada. Pior que hoje, só mesmo no início do cristianismo, com Tiago, Pedro e Paulo, depois os padres da Igreja, com destaque para Santo Agostinho, e não poucos bispos doutores da Igreja, grandes senhores e donos de fortunas sem medida. Pobres por opção e com enorme alegria, eis a via ou caminho. E não apenas para uns quantos de nós. Todas as populações, todos os povos da Terra, temos de querer fazer nossa esta via. Cada qual apenas com o indispensável para vivermos com a dignidade própria dos seres humanos, sem ninguém mais acumular ou concentrar nas suas mãos o que pertence a todas as populações e a todos os povos por direito e por justiça. Uma nova ordem mundial, onde ninguém mais seja pobre por imposição de sistemas perversos e ninguém mais seja rico. Utopia? Não! A via da realidade verdade que, praticada com alegria, nos faz livres e autónomos, sororais, fraternos, sem disfarces, sem nenhuma ideologia e idolatria. Eis a via, o caminho. Sou eu quem vos diz, presbítero da Igreja do Porto. O meu abraço e o meu beijo.